Bem-vinda e bem-vindo à terceira e última videoaula da playlist sobre Dermeval Saviani e a teoria da curvatura da vara. Nos dois vídeos anteriores, vimos como Saviani desconsidera como caminho saudável e correto a curvatura da vara educacional para a escola tradicional, pois essa curvatura promoveria uma educação apenas transmissora passiva de conhecimentos a serem repetidos por um aluno acrítico. Por outro lado, Saviani também nega a curvatura total da vara para o escolanovismo e o seu método científico, tão nocivo quanto o método expositivo da escola tradicional. Afinal de contas, no método científico do escolanovismo, aplicado atualmente nas escolas públicas, o conhecimento, os saberes, as habilidades e competências são relegados a um segundo plano, não são cobrados no primeiro plano. A educação é vista como uma pesquisa que não deixa claro qual o seu destino, qual a sua razão, uma pesquisa que, não transmitindo, não construindo com os alunos conhecimentos atualizados e socialmente pertinentes, não promove uma educação que diminua as distâncias sociais no nosso país. Bem, como encontrar então um caminho centralizado, um caminho equilibrado entre a educação tradicional e o escolanovismo? Na sua pedagogia histórico-crítica, Saviani, ou pedagogia revolucionária, Saviani propõe uma análise do método marxista, do método dialético, da dialética materialista de Karl Marx. Karl Marx, na sua obra Contribuições para uma Crítica da Economia Política, expõe com mais clareza esse método. Esse método parte dos dados empíricos, do empirismo. Todo ser humano colhe ao longo da sua vida experiências individuais e experiências coletivas. Essas experiências fornecem dados que estão soltos, que não estão presos em uma rede de causa e efeito. Rede de causa e efeito essa que é o conhecimento. Esses dados, então, não são conhecimento nesse momento do empirismo, da experiência. Chega o segundo momento, o momento da abstração, da análise, da reflexão sobre esses dados, reflexão que reorganiza, categoriza, agrupa, separa esses dados. Abstração, momento de reflexão que transforma esses dados em conhecimento que supera o senso comum. Afinal de contas, o senso comum não atualiza, não torna constante a reflexão sobre as experiências humanas, assim cristalizando preconceitos. É na abstração, na reflexão dos dados empíricos de nossas experiências que nós conseguimos, deixando essa reflexão sempre atualizada e constante, é a partir daí que nós conseguimos enxergar o mundo à nossa volta, compreendê-lo, conhecê-lo, transformar experiência em conhecimento. Saindo do empirismo e da abstração, chegamos ao terceiro momento, que é o da volta ao concreto, que é o da volta à realidade. Agora, conhecendo a nossa realidade de modo mais produtivo, específico, contextualizado, agora refazendo nossas experiências, ressignificando elas, conseguimos interpretar de uma nova maneira a realidade histórica, econômica, social, política, cultural à nossa volta, podendo agir sobre ela. É o momento em que o concreto, a realidade, assume uma nova forma, uma forma que pode e deve ser transformada, ultrapassada para a promoção de um mundo socialmente mais igual, mais justo. Bem, Saviani, ao aplicar esses três passos, a pedagogia fala da síncrese, análise e síntese. Na síncrese, o professor apresenta dados formais e colhe dados informais sobre das experiências coletivas e individuais dos seus alunos. Esses dados formais, dados da escola, do livro didático, são cruzados com esses dados informais que o aluno traz da sua casa e de suas experiências sociais e culturais. Em um segundo momento, na análise, na reflexão, na abstração, esses dados são cruzados.
Esses dados são aproximados e organizados, categorizados, são aproximados e transformados em conhecimento. É o momento da reflexão sobre essas informações colhidas no primeiro momento. Após esse momento de reflexão, a realidade à volta do aluno é reconfigurada. Esse aluno entende agora que ele, o seu cotidiano, integram esse mundo histórico, esse mundo social, esse mundo natural, esse mundo de mudanças. E se o mundo desse aluno integra esse mundo maior, esse mundo mais global, esse aluno pode contribuir para a mudança, para a melhoria desse mundo maior, desse mundo mais global. É o momento, então, da síntese, o momento em que o aluno, reconfigurando a realidade à sua volta, pode pensar, ou melhor, adquire competência para pensar estratégias, táticas de transformação social, ação social. Síncrese, análise e síntese. Síncrese, dados formais e informais, soltos. Análise, reflexão sobre esses dados, aproximação deles. O aluno percebe que a vida dele é tão importante quanto a vida escolar, quanto a vida presente no mundo formal da escola. No momento da síntese, a realidade reconfigurada pelo aluno é agora alvo de transformação. Bem, em um exemplo típico disso, podemos citar o ensino sobre o genocídio de judeus na Alemanha nazista. Eu posso apresentar alguns dados formais, momento da síncrese, e dizer ao meu aluno que no julgamento de Adolf Eichmann, em 1961, esse grande gerente do extermínio de judeus na Alemanha não mostrou nenhum tipo de remorso, mesmo tendo sido responsável indireto pela morte de milhões de seres humanos. Ao contrário, sempre afirmava no seu julgamento, antes do seu enforcamento, que queria ser um bom soldado, era um bom soldado, havia sido um profissional que buscava ascensão social, que buscava crescimento profissional, status. Em seguida, eu posso colher, ainda nesse momento de dados empíricos da experiência, dados formais, dados informais. Nesse momento eu posso colher do meu aluno experiências que ele tenha presenciado, visto, de maus tratos a idosos, de maus tratos a animais, experiências que ele viu no seu bairro, experiências com as quais teve contato na internet, na televisão, enfim. Momento da síncrese. Após esse momento vem a análise. Analiso com meu aluno que tanto Eichmann quanto aquele que maltrata um animal ou um idoso no bairro daquele aluno no século XXI sofrem da ausência de empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro. E não conseguem se colocar no lugar do outro por que motivo? Por que causa? Ambos, Eichmann e aquele fulano da rua do meu aluno, são pessoas que estão preocupadas no mundo contemporâneo, século XX, século XXI, com a ascensão social, com o crescimento profissional, com status. São pessoas egoístas, são pessoas que, por serem egoístas, não têm tempo e competência para se colocar no lugar do outro. Bem, a partir daí, chegamos à síntese. O aluno passa a perceber que o mundo à sua volta é um mundo onde a busca pelo dinheiro, a busca pelo crescimento profissional, pelo planejamento da vida em torno de bens materiais, nos conduz a catástrofes. Catástrofes grandes, catástrofes pequenas. Pequenas em número, mas grandes em intensidade, em natureza. Esse aluno agora, reconfigurando a realidade à sua volta, pode criar maneiras de prevenir esses problemas, de atuar sobre esses problemas no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país. Bem, Saviani determina 5 passos para a execução desse método. No primeiro passo, o professor faz a prática social. Procura saber quem é socialmente o seu aluno. E o professor deve se colocar como alguém que está acima. O professor é diferente do seu aluno. O professor tem informações que o seu aluno não tem, não possui. O aluno é diferente. Existe uma hegemonia, ou melhor, existe uma heterogeneidade entre aluno e professor.
No segundo momento, temos a problematização. Na problematização, esses seres heterogêneos, diferentes, aluno e professor, se conduzem a uma harmonia, se conduzem ao mesmo caminho, onde o professor identifica no aluno quais os problemas sociais mais pertinentes à sua realidade, buscando, então, competências e habilidades a serem trabalhadas para a resolução desses problemas pertinentes ao mundo do aluno. Prática social, na qual, repito, o professor reconhece, ou melhor, conhece quem é socialmente o aluno, e em seguida problematização, onde o professor identifica quais problemas são pertinentes ao aluno e quais competências e habilidades devem ser trabalhadas para que esse aluno se instrumentalize para se tornar munido de ferramentas capazes de resolver o seu problema. Esse é o terceiro momento, o da instrumentalização, na qual o professor faz o aluno se incorporar de ferramentas culturais, de saberes, competências, habilidades que possam promover a solução da sua condição social. Temos então a catarse. Esses instrumentos, essas ferramentas, esses conhecimentos incorporados na etapa anterior, a etapa da instrumentalização, esses instrumentos se tornam agora ação. Esses instrumentos se convertem em ação. É o momento da catarse. É o momento em que o aluno deixa de ser um sujeito que compreende para ser um sujeito que age. Após a catarse, voltamos à prática social, onde o professor agora pode olhar para o seu aluno e entender que o seu aluno está mais próximo do professor. Entender que o seu aluno agora consegue socialmente agir muito mais próximo do professor. O aluno agora está menos alienado. O aluno passou por um processo de desalienação. Bem, esse método de Saviani possui alguns pressupostos construtivistas. Afinal, pratica uma educação pela resolução de problemas. Parte dos interesses preservados do aluno, interesses sociais, interesses individuais, políticos, econômicos, culturais. Parte do currículo oculto, ou seja, do saber extracurricular que o aluno traz de casa. Parte de desafios impostos ao aluno que se coloca como um ser que deve agir sobre o mundo. Esse método de Saviani constrói o conhecimento e encara a inteligência como uma ação que muda o mundo natural, o mundo social das pessoas. Há também elementos da escola tradicional. Afinal de contas, conhecimentos, habilidades, saberes são transmitidos, construídos e cobrados. Cobrados seriamente como ferramentas importantes para a transformação social, para a justiça social. A autoridade do professor volta a existir com solidez. Afinal de contas, o professor deve ser uma autoridade intelectual, deve ser uma autoridade moral, tem mais experiência, tem mais conhecimento, tem instrumentos de ação social dos quais o aluno não dispõe. O professor deve estabelecer uma hegemonia em sala de aula. Ele não é apenas o diferente, mas ele é o hegemônico no momento inicial. Ele deve se colocar como tal, como autoridade, desenvolvendo então possibilidades para que o aluno se reconstrua socialmente, atue socialmente. É através dessa hegemonia, dessa autoridade do professor no processo educacional que há a democracia, pois o aluno munido de instrumentos culturais, de saberes, pode então tornar a sociedade em que vive mais democrática, socialmente mais justa. Hegemonia e autoridade não são autoritarismo, são elementos de uma escola tradicional que se tornam muito pertinentes quando pensamos em democratizar a igualdade social na escola.